Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja com você em mais um encontro aqui no canal Evangelizar. Eu sou Márcio, quero desejar as boas-vindas a você que reza junto comigo, a você que deixa o seu comentário, curte o vídeo, compartilha, a você que é missionário junto comigo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Desejo a você e a toda a sua família a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dando sequência ao tema central que são os pecados capitais, falando da luxúria. Você já ouviu falar desse pecado? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre luxúria. Desde já, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que Ele conduza este encontro de evangelização, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo cresça cada vez mais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, uma luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, minhas irmãs, o tema de hoje é a luxúria. O que é a luxúria? É a busca excessiva pelo sexo, ligado também ao poder, pelo dinheiro, e por se deixar dominar por estas paixões. A quem vive, meus irmãos e minhas irmãs, segundo a carne, e não tem o controle sobre este tipo de ação. Esse controle que traz a vontade carnal e que se aflora numa dimensão em que a pessoa ela começa a se afastar do amor de Deus. A princípio nós sabemos que muitas pessoas se acostumam com tal ato que tornam esse pecado como um vício na sua vida e acostumam-se a ele. Dentro dessa condição de poder alimentar, favorecer cada vez mais as suas próprias vontades e deixar de lado a presença do Senhor. É tão notório quando uma pessoa se torna, dentro dessa composição, se torna carnal, deixando aflorar-se nos seus apetites carnais, essa luxúria em que ela vive torna-se um ato comum. É como se vive no pecado e não sabe e não compreende, ou simplesmente não quer se deixar pela verdade, ou seja, a dominação da carne sobre a vida do homem. Nós precisamos entender que a luxúria, esses apetites sexuais, essa condição carnal, ela se aflora cada vez mais quando esquecemos de amar e de voltar o nosso coração a Deus. É preciso, primeiro que tudo, pedir a ação do Espírito Santo para que Ele abra os olhos espirituais do nosso coração para enxergarmos esse pecado na nossa vida. Irmãos, como agir contra a luxúria? Talvez você esteja se perguntando: como é que eu posso trabalhar a santidade na minha vida? Se diante de tanta coisa que é exposto para mim, para minha família,
traz essa condição de luxúria, esse pecado que muitas vezes sorrateiramente entra nas nossas casas. Nós sabemos que as novelas, elas inspiram muito a sexualidade desregrada. Os filmes, séries, revistas, os aplicativos de mensagens, até mesmo desenho, o que era muitas vezes para ensinar uma coisa simples, natural para as crianças, hoje passa a sexualidade. E nós sabemos que diante destas ações, destas condições que passam para nós esse cunho sexual desregrado. Escute, meus irmãos, as músicas que a maioria dos jovens estão escutando. Veja o que é que o mundo canta, o teor das letras, tudo leva a uma sexualidade desregrada. O sexo em si, que é uma coisa santa, ele é distorcido pelo inimigo, tratando de que essa naturalidade santa, ela seja convertida no pecado. Mas, amados irmãos, saibam que o sexo, ele é santo, deve ser santo, porque o próprio Deus assim o quis. O que acontece é que o inimigo, ele distorce aquilo que é santo para aquilo que é pecado. Então é preciso ter um cuidado. A você que é pai, a você que é mãe, a você jovem, é preciso olhar com cuidado aquilo que você assiste, aquilo que você escuta. Geralmente, quando a gente encontra a Cristo, quando a gente muda a nossa vida por amor ao Evangelho, nós começamos a perceber que tudo aquilo que fazíamos, escutávamos, o que era decorrente do mundo, já não faz mais parte da nossa vida. O cristão, ele precisa entender que a conversão é uma mudança de vida, é uma metanoia, mudança de agir, de pensar. E essa condição em si, ela deve nos levar a buscar sempre o que é puro na nossa vida, na nossa casa, para a nossa família. Então é preciso vigilância, meus irmãos. É preciso ter um cuidado especial com aquilo que nós assistimos, ouvimos. E lógico, os nossos filhos, os nossos netos, os jovens, os adultos, todos de uma forma geral precisam abrir bem os olhos do coração e estar atento àquilo que é contaminado pelo pecado. Então, é preciso cortar pela raiz todo o mal que entra na nossa casa, na nossa família e que distorce a palavra de Deus na nossa vida. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 15 ao 20, diz o seguinte: Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço, glorificai, pois, a Deus com vosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que muita gente esquece
é que o nosso corpo, ele pertence a Cristo. Se o pecado que nós cometemos, diante dessa luxúria desenfreada, que atrai o coração do homem para o sexo desenfreado, isso toca no coração do Senhor. Essa fornicação que induz o homem ao pecado deixa o coração de Deus triste. Meus irmãos, minhas irmãs, ao cristão que é membro do corpo de Cristo, precisa buscar em si a santidade dentro de si. Quando você peca, você está pecando contra o Espírito Santo através dessas práticas de fornicação que acontecem quando a gente se envolve diante de uma situação pecaminosa como essa. O cristão, ele tem que entender que a castidade, que a santidade caminham juntos. E diante de ações para alcançar a santidade, deve ser o nosso objetivo como cristão. Primeiro que tudo, abrir os olhos das pessoas em relação ao pecado. O que elas estão fazendo em relação a si mesmas pode corresponder ao pecado, alimentar em si a natureza pecaminosa. Então, o nosso papel como cristão é procurar viver a castidade, viver a santidade, falar do amor de Deus para as pessoas e denunciar as práticas pecaminosas. O verdadeiro missionário é esse, que anuncia e denuncia as práticas pecaminosas que o mundo oferece. Santo Agostinho diz que a boa vontade é a obra de Deus. A má vontade é a ausência da obra de Deus. Quando nós voltamos o nosso coração para as coisas santas, para o que vem do amor de Deus, nós transpassamos para as pessoas Deus, na sua presença. Quando nos falta o amor, quando nos falta Deus no coração, certamente nós acabamos ouvindo, fazendo, realizando ações que, de certa maneira, trazem o mal para nós e para o outro. Então, que Deus possa alimentar o seu coração, que o Espírito Santo possa conduzir o seu coração, a sua vida, para uma nova postura de cristão, sendo firme na sua fé, na sua integridade. A santidade, meus irmãos, ela é feita para todos de uma forma geral. Os santos sofreram para poder mostrar o seu amor a Cristo. Então não se renda aos sofrimentos achando que você foi esquecido por Deus. Pelo contrário, os sofrimentos, eles nos ensinam a amar, a poder confiar mais no amor de Deus, a poder nos dar coragem para enfrentar as dificuldades que a vida nos oferece. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez você ache que não tem forças para superar, quem sabe até esse pecado que você tem no seu coração, aquele pecado de estimação. Então peça ao Espírito Santo que ele auxilie, que ele dê forças, porque santidade, castidade são remédios que nós podemos utilizar para acabar do nosso coração esse pecado da luxúria. É preciso pedir ajuda, é preciso pedir o auxílio do Espírito Santo para que esse pecado, tantos outros pecados que a gente acaba acostumando no nosso coração, na nossa vida, sejam erradicados. Então, que Deus nos abençoe e por intercessão de Nossa Senhora, ela nos ajude a ser mais santo, a ser mais fiel à palavra de Deus. Peçamos a intercessão da nossa Mãezinha no céu no finalzinho desse encontro de evangelização.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja de todo mal e perigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você que esteve conosco, seja missionário, divulgue esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, faça junto comigo, essa missão crescer, porque é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo que deve ressoar em todos os lugares. Então, venha comigo, evangelize comigo, faça valer a sua fé. Deus abençoe você, até o nosso próximo encontro aqui no canal Evangelizar. Deus abençoe. Deus está contigo. Nesta hora que você está vivendo, neste momento que você está vivendo, as tribulações que você está vivendo nesta hora, Deus está com você nesta hora. Para de ficar mendigando o amor das pessoas, para de ficar mendigando a atenção das pessoas, para de dizer que você está sozinho, para de se sentir angustiado. Olha para dentro de você e enxerga. Existe um Deus que te vê, existe um Deus que te olha, existe um Deus que está contigo e está sofrendo com você. As tuas dores, os teus sofrimentos, Deus está com você. Isto é promessa. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.